Amém? Glória a Deus. Jonas capítulo 1, versículo 1, a palavra do Senhor diz assim. Glória a Deus. Jonas capítulo 1, versículo 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas, porém, levantou-se a fim de fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. Desceu a Jope, onde achou um navio que ia para Tarsis. Pagou sua passagem, embarcou nele, a fim de ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Versículo 4. O Senhor, contudo, mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, de modo que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então temeram os marinheiros, e clamava cada um seu Deus, e lançaram ao mar a carga do navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, descera ao porão, onde se deitou e dormia um profundo sono. Versículo 6. O mestre do navio chegou-se a ele e lhe disse: como podes dormir? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim ele se lembre de nós, para que não pereçamos. Então disseram cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sorte, para que saibamos por que nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos tu agora, por que nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és? Respondeu-lhe ele: eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens se encheram de grande temor. Eles disseram: o que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele lhes tinha contado. Disseram-lhe: que te faremos nós, para que o mar se acalme? Porque o mar se agitava cada vez mais. Versículo 12. E ele lhes disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Eu sei que por minha causa sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar se embranvecia cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor: ó Senhor, nós te rogamos, não nos deixes perecer por causa da vida deste homem, e não ponhas sobre nós sangue inocente, que tu, Senhor, fizeste como te aprova. Então levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Versículo 17. O Senhor preparou um grande peixe para que tragasse a Jonas. E Jonas esteve 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Amém? Curva sua cabeça por um instante. Aleluia, Jesus. Querido Deus e Pai, nós cremos a Tua presença neste lugar, Senhor. Por isso eu disse, meu Pai, que há grande temor, Senhor, diante daquele que prega a Tua palavra. Porque este povo, Senhor, custou o preço de sangue, e este povo é Teu, Senhor. Não veio aqui em vão, não veio para um ponto de encontro, mas veio aqui, Senhor, ó Deus, para ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra, Senhor. Veio aqui, meu Pai, uma busca de uma resposta para o seu coração.
Então eu te peço, meu Pai, humildemente nesse instante, Senhor, toma meus lábios, fala comigo, fala com a tua igreja, derrama, Senhor, neste lugar o teu poder e teu Espírito, permita falar da tua palavra que é santa, pura e verdadeira, ó Deus. Venha, Senhor, manifestar a tua unção neste lugar, que teu Espírito, meu Pai amado, venha tocar sobre cada coração nesta noite, e a palavra possa fluir em seus ouvidos, e em tudo, Senhor, teu nome seja honrado e glorificado, em nome de Jesus. Amém e amém. A história de Jonas, ela é, como se diz, muito conhecida. Falou em Jonas, você lembra Jonas lá na baleia, o homem que foi engolido. A Bíblia não fala baleia, o pessoal deduz ser uma baleia pelo tamanho. A Bíblia fala um grande peixe, né? É uma história que você vê até em desenhos animados, é muito interessante. Mas a palavra do Senhor, ela vai trazer grandes revelações e ensinamento para o nosso coração neste livro de Jonas. A gente vê que o capítulo, ele começa dizendo que Jonas, ele teve um grande chamado de Deus. Um profeta, é óbvio, que vai ouvir a voz de Deus e vai atender o seu chamado. E a palavra do Senhor diz assim que Deus aparece ali e fala com Jonas e vai dizer a Jonas: Jonas, eu tenho uma tarefa para você. Desce até a cidade de Nínive, vai até a cidade de Nínive para salvar aquele povo. A palavra do Senhor diz assim que Jonas então ele vai fugir de diante de Deus, fugir da presença de Deus. E todos nós sabemos que é impossível, porque a palavra do Senhor diz: se você estiver lá na sepultura, Ele está te vendo. Se você fizer um buraco, subir numa árvore, para onde você for, para uma ilha deserta, não tem como se esconder da presença de Deus. Ele é onisciente, onipresente, onipotente, sabe tudo, tudo é dele. Não tem como fugir da presença de Deus. Mas por um instante, por um momento, talvez por seu deslize humano, pela sua mente humana, eu vou tentar fugir. Quem sabe Deus esquece do que Ele falou para mim. Quem sabe Deus escolhe outro profeta, chama outra pessoa, esquece de mim, deixa eu quieto no meu cantinho. Passar a ira de Deus, passar o momento que Ele me chamou, a hora que Ele se esqueceu um pouco de mim, eu volto para a minha vidinha. Volto a tocar minha vida na minha casa, na minha cidade. Então a palavra do Senhor diz que Ele vai pegar um barco, paga a sua passagem, a caminho de Tarsis. Jonas ficou com medo, receio. Ele não queria até Nínive pregar a palavra de Deus. Eu posso até imaginar, porque a história diz que o povo de Nínive era um povo cruel, maldoso, matava. E não simplesmente matava seus inimigos, mas matava com crueldade, com muita crueldade. E eu acredito que naquele momento, talvez ele teve medo, talvez por um instante no seu coração, e falou assim: se eu for lá vão me matar, ainda que seja Deus. Mas talvez o seu lado humano disse: se eu for lá, talvez eu possa ser morto, então eu não vou. E vai tentar fugir. Por um instante eu compreendo Jonas, porque às vezes na nossa vida há um certo receio. Às vezes Deus está nos mandando fazer algo e a gente começa a fugir, porque é mais cômodo você pregar a palavra em lugar que você é bem recebido, onde você não passa medo. Talvez ir numa cela, sabendo que os irmãos vai ali fazer um café, vai ter um bolo, vai te receber com carinho, as portas estão abertas para você. Mas ir pregar aonde tem um bêbado, um drogado, e pregar a palavra aonde você vai correr um certo risco, é melhor não ir. É fácil levantar a mão, é fácil clamar e dizer: Senhor, usa-me. Senhor, eu quero oportunidade, eu quero pregar na igreja, eu quero pregar na igreja grande, bonita, eu quero ser filmado, ser transmitido. Mas é muito difícil quando o Senhor quer usar e se levantar. Não quero lá pregar naquela casa porque tem bêbado, vai que ele parte para cima de mim, ou aquele drogado que não tem mais jeito, ou aquela família que está passando muita dificuldade financeira. Porque se eu for lá, como que eu vou fazer para agir?
Como que eu vou agir? Eu quero pregar no púlpito, ou na casa de irmãos, onde eu sou bem recebido, onde só tem crente, onde tem festa, é lá que eu quero ir. Não é assim. A partir do momento que Deus te chama, que Cristo entra na sua vida, você está se colocando à posição para ser um servo do Senhor nessa terra, para que o Senhor venha cumprir o seu propósito na sua vida. Como nós ouvimos aqui, para se posicionar diante de Deus, para que Deus venha te usar para salvar esta terra. E ele teve medo. Eu não sei o que passou pela cabeça dele. Lá na frente o livro vai dizer. Mas naquele momento ele não foi. E ele vai tentar fugir da presença de Deus. Talvez a gente falando assim, você vai dizer, não, mas não tem como. A gente sabe que não tem como. Mas muitos momentos da nossa vida, é isso que a gente faz. Vive tentando fugir da responsabilidade a qual Deus colocou nas nossas mãos. Hoje é um culto de família. Há uma grande responsabilidade, há um grande chamado na nossa vida para pregar para a nossa família, para trazer a nossa família para Cristo. Mas muitas vezes o medo, ele toma conta do nosso coração. Já começa a encontrar dificuldades para cumprir o chamado de Deus. E ele tentando fugir da presença de Deus. Talvez, pastor, eu vou para bem longe. Vou me esconder do Senhor. Pega um barco, um navio, ou uma Tarsas. Gente que não tinha nada a ver com a sua história. Talvez nem o conhecia direito. Mas ele pagou a passagem, o barco está ali. Vamos embora. Entra aí, vamos com a gente. Até então poderia estar tudo tranquilo. Mas ele entra nesse barco. Oh, aleluia. Ele entra nesse barco para ir com eles. E a palavra do Senhor vai dizer assim que, de repente, vem um vento, Deus manda um vento. E começa uma tempestade. Começa uma grande tempestade naquele barco. Em volta daquele barco. Imagina, no meio do mar, aquele barco quase na pique. Imagina o desespero daqueles homens. Quero te dizer uma coisa, querido. Muitas vezes a pessoa bate no seu peito, bate nas suas costas, e às vezes olha para você batendo no peito e dizendo assim: nós estamos no mesmo barco. É uma frase comum no nosso meio, no dia a dia. Ei, querido, nós estamos no mesmo barco. Estamos não, pera lá. E tem que tomar muito cuidado com isso. Não estamos no mesmo barco não, porque eu estou indo para Tarsis, e você está fugindo da presença de Deus. Às vezes a pessoa bate em você, toca no seu ombro, nós estamos no mesmo barco. Toma muito cuidado com isso. Que barco é esse? Pera lá, você vai comigo no barco? Você está indo para a presença ou você está fugindo da presença de Deus? Há uma grande diferença. Há uma grande diferença. Estamos no mesmo barco não. É preciso entender. Porque eu sei, porque a palavra do Senhor nos ensina, nós falamos muito aqui, quando Jesus está com você no barco, pode até levantar a tempestade, mas se Jesus estiver no barco, a tempestade se acalma. Mas também a palavra que nós vemos, pode estar tudo calmo, mas dependendo de quem você colocar no teu barco, vai levantar a tempestade. Por isso essa questão, nós estamos no mesmo barco, é muito séria. Se você está com Jesus, é certeza de a tempestade se acalmar. Mas tem gente que vem para a vida só para levantar a tempestade. Parece que tudo estava indo até bem, mas só chega na vida para levantar a tempestade. Só para trazer problema.
E aquele homem estava fugindo da presença de Deus. Tem muita gente que é assim, querido. Por falta de um compromisso com Deus, por falta de abrir o seu coração na presença de Deus, ela pensa que se de repente ela fugir, vai tudo passar, vai se acalmar. Mas se esquece que está indo em desobediência a Deus, está negando um chamado do Senhor, e por onde passar vai criar tempestade. Tem pessoa que tenta fugir do seu propósito, do seu chamado de Deus, e às vezes acredita que se ela largar o seu casamento, começar um novo casamento, a coisa vai mudar, vai ser diferente. Não vai. Vai criar uma nova tempestade pior. Porque o problema não é a tempestade, o problema está em fugir da presença de Deus. Isso é muito sério. Está criando um relacionamento novo, vê se essa pessoa é noite de família. Você que é solteiro, solteira, vai trazer um relacionamento para a tua vida, vê se essa pessoa vai entrar no seu barco, pergunta se ela tem Jesus. Porque se for um desviado, fugindo da presença de Deus, vai criar uma grande tempestade na sua vida. Oh, aleluia. Vocês estão entendendo, querido? Amém? Estão ouvindo bem? Aleluia, Jesus. Isso é muito sério. Tem pessoa que muda de igreja, chega para a igreja, e nada contra você mudar de igreja. Nós servimos a Cristo, você é livre. Livre para ir onde você quiser. Mas você precisa entender se você não está fugindo da presença de Deus, porque aonde chegar só vai causar tempestade. Tem pessoa que tenta mudar o emprego para fugir de responsabilidades, mas por onde passar vai criar tempestade. E a tempestade, quando ela vem, se Deus está com você, ela vai se acalmar. Mas se ela vir de Deus, você está ferrado, você está enrolado. Porque se Deus mandar o vento, você pede para quem? Só para Deus. É só ver onde errou. Vai ter que ver onde errou. Vai ter que ver onde está a falha. Aleluia. E aqueles homens então, eles estavam ali tocando a sua vida, levando o seu barco num dia comum, uma viagem comum, ali com as suas mercadorias, trabalhando. Vamos ler, olha o que o texto diz, versículo 3. Jonas, porém, levantou-se a fim de fugir de diante da face do Senhor para Tarsas. Desceu a Jope, onde achou um navio que ia para Tarsas. Pagou a sua passagem e embarcou nele, a fim de ir com eles para Tarsas, para longe da presença do Senhor. O Senhor, contudo, mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, de modo que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então temeram os marinheiros e clamaram cada um seu Deus, e lançaram ao mar a carga do navio, para aliviarem o seu peso. Jonas, porém, descera ao porão, onde se deitou e dormia um profundo sono. Amém? Deus falou comigo tremendamente nesse versículo. Tremendo. Porque ele diz assim: lançaram ao mar a carga do navio para poder aliviar o seu peso. Olha o que desespero faz quando vem a tempestade. Olha o que o desespero faz na vida de um casal, de uma família, quando vem a tempestade. É padrão. Eu já vi isso na televisão, em barcos, até aviões. Quando o avião vai cair, a primeira coisa que eles fazem é tirar a carga, para que diminua o peso, até o combustível.
para que o avião consiga pelo menos planar. O navio é a mesma coisa. Quando vem a grande onda, o mar não se acalma. A ideia é jogar a carga fora para tentar equilibrar, para que o navio não venha se afundar. Então é um procedimento. E aqueles marinheiros experientes conheciam o procedimento. Vamos jogar a carga. Vamos jogar a carga fora para poder aliviar o peso do navio. Aleluia. E que eu aprendo aqui, queridos, que muitas vezes a situação vem na nossa vida, quando a tempestade se levanta na nossa vida, a primeira coisa que nós pensamos é desfazer das fazendas, das riquezas, para tentar aliviar o problema. Te explico. Passa por uma dificuldade financeira, vamos vender o carro, vai dar uma aliviada. É assim ou não é? Vende o carro, vai dar uma aliviada nas contas. Vamos vender a casa, vamos desfazer da casa. De repente a gente vende a casa, vai dar uma aliviada. Vai dar uma aliviada. Aqui o barco ia quebrar. O texto diz: o barco ia quebrar. E é assim que nós nos sentimos. Você se sente. Vai quebrar. A empresa vai quebrar. Preciso aliviar, senão vai quebrar. Entende o que eu estou dizendo? Vende o carro para dar uma aliviada, senão a gente vai quebrar. Vende a casa, senão a gente vai quebrar. O problema não está nas suas fazendas, o problema não está nas suas riquezas. O problema está na tempestade que está surgindo por falta de desobediência a Deus. Por falta de não entender que quem entrou no barco está fugindo da sua responsabilidade com Deus. E o único que acalma a tempestade é Jesus. Você pode vender a casa, vai passar uns meses, vai dar uma respirada, daqui a pouco está balançando, começa a vir um desespero, não aliviou nada. Fecha a empresa, vamos fechar a empresa, vamos arrumar um outro emprego, vamos largar esse sonho de trabalhar por conta para lá, porque vai aliviar as contas aqui em casa. O ano que vem a gente retoma. Não vai, queridos, porque o problema não é a sua empresa, o problema não é a sua casa, o problema não é seu carro, é olhar da onde você está fugindo, da responsabilidade que Deus colocou nas tuas mãos. Oh, aleluia. E qual era a responsabilidade desse homem? Pregar para um povo que Deus queria salvar. Olha o problemão do homem. Pregar por almas, resgatar um povo que Deus queria salvar. O que Deus queria para ele? Que ele fosse atrás de pessoas que ninguém dava nada, que eram maus. Homens que o texto lá no capítulo 4 vai dizer que não sabia a diferença da sua mão direita, sua mão esquerda. Pessoas maus porque não conheciam a Deus e precisavam conhecer a Deus. E ele estava desobedecendo. Não queria ir. Não queria assumir esse compromisso. E aí fica tentando fugir. Vai perdendo tudo. Aqueles homens jogando tudo fora para aliviar o peso, querido. Se você veio aqui nessa noite é porque Deus quer falar ao seu coração. Talvez você veio aqui nessa noite pensando: meu Deus, eu preciso tomar uma decisão amanhã. Meu Deus, me ajuda a tomar essa decisão. Mas eu quero te dizer pela palavra: olha onde você caiu, coloca diante de Deus, clama ao Senhor, coloca um propósito na sua vida, como nós ouvimos aqui no início. Toma uma posição diante de Deus, porque Deus não quer que você perca nada.
Deus não quer tirar nada de você, querido. Acho que Deus queria matar Jonas. Não. Deus queria que ele só entendesse que ele o amava. E amava um povo que precisava conhecer a Cristo. Como eu, como você, como a sua família. Como aquela pessoa da sua casa, como aquele primo, aquele tio que está preso no álcool, na bebida, na droga. Que você já está pensando em desistir, ou até já desistiu de pregar para ele. É gostoso falar de Cristo com crente, você vai dar uns glória a Deus. Mas pregar para quem está passando dificuldade é difícil. E às vezes você fica correndo, porque na tua mente já não tem mais jeito. Não vai se salvar. Vai morrer naquele jeito. Vai morrer na idolatria. Vai morrer no pecado. Vai morrer na prostituição. Mas Deus ama ele. Deus ama a tua família. Como ama você, como me ama. Oh, aleluia. E ele tenta ali então. E aqueles homens começam a jogar tudo fora. Vamos tentar aliviar esse peso. Para ver se a gente consegue passar pela tempestade. Oh, meu Deus. Sem Jesus a tempestade não passa. Sem Jesus, querida, a tempestade não passa. Pelo contrário, aqui diz que ela só aumentava. Aquilo que você pensa que vai resolver só aumenta. Aquele problema que você acha que você vai conseguir resolver ele momentaneamente, ele só vai aumentar. Ele vai te iludir por uns dias, por uns meses, mas ele vai aumentar, porque aqui a tempestade só aumentava. E aí ainda nesse capítulo 5, porque eu disse que ele fala tanto com a gente, ele nos ensina tanto. Diz assim: então temeram os marinheiros, e clamava cada um ao seu Deus. Clamava cada um ao seu Deus. Você já viu essa expressão? Clamar, talvez não nessas palavras, mas você ouviu a palavra: estou rezando para tudo quanto é santo. O que puder resolver, quem falar que resolve, eu estou indo. Para onde a onda foi, eu vou junto. Eu quero resolver meu problema. Estou rezando para tudo quanto é santo, estou orando para tudo quanto é santo. Eu já ouvi isso, a pessoa quando ela está no problema, fala: não quero saber, desde que resolva você falar para mim, eu vou. Até a expressão que as pessoas dizem: para baixo, todo santo ajuda. E é verdade. Para derrubar tem um monte de inimigo, um monte de demônio para te levar para o chão. Para te jogar para baixo é fácil, mas para levantar, para acalmar a tempestade, só tem um Deus. Só Jesus, querido. Só Jesus. Não existe qualquer santo, só tem um santo. E ele morreu por mim, por você na cruz. Aleluia. Glória a Deus. Oh, rebasque dele, cantamai. Estou, aleluia, Jesus. E ele começa a clamar. E viu que não resolvia. Talvez você bateu em tanta porta e não está resolvendo. Não passa a tempestade. Ainda continua o vazio no seu coração. Talvez a tempestade ela não é nem visível aos olhos da tua família. Ela está dentro do teu coração. Está um turbilhão aí dentro do teu coração que aos olhos humanos ninguém vê. E você está correndo para todo lado e não está conseguindo achar solução. Mas esqueceu que um dia alguém olhou para você e disse: Deus tem um plano na tua vida. Deus tem um chamado. E você diz: Senhor, eis-me aqui e me usa. Mas você esqueceu disso. E Deus não esquece. Deus não esquece, Ele ainda tem um plano na tua vida. Aleluia. E eles começam a clamar. E não resolve. Porque não tem como resolver. É só Deus, queridos. É só Deus. Enquanto estava a tempestade, vamos achar o homem. Cadê o homem? O homem está dormindo. Talvez aquele sentimento que muitos têm: se eu dormir amanhã outro dia, a tempestade passou e tudo volta normal. Se o barco não voltar, eu pego um barquinho a remo e volto para casa sozinho. Passou. Amanhã é outro dia.
Mas a Bíblia diz que a tempestade só aumentava. Então eles vão lá, cutuca ele. Homem, olha o que está acontecendo, você está dormindo. Clama aí o Deus que você serve. Nós já tentou de tudo, não está resolvendo. De repente o teu Deus resolve. Quem é o teu Deus? Aí o homem abriu a boca. O meu Deus é o Deus que fez os céus e a terra. Eu sou hebreu, eu sou do povo de Deus. Eu sou crente, eu sirvo só um Deus. Os homens se assustaram. Os homens temeram, diz a Bíblia. Porque eles sabiam que os deuses deles não serviam para nada. Mas o Deus daquele homem era o Deus vivo. Você sabia que tem gente assim na sua casa? Eles falam que adoram outros deuses, mas a hora que o calo aperta, é você que eles pedem oração. Porque eles sabem que se você está aqui nesta noite, é porque você serve o Deus vivo. Eles podem disfarçar, fingir que tem a religião deles, mas a hora que o calo aperta, eles sabem que o verdadeiro temor está na tua vida. Eles sabem que a sua oração é o pilar desta família. Ele pode não querer dar o braço a torcer. Ele pode querer disfarçar. Eu tenho minha religião, me bate no peito. Mas o calo aperta. Corre pedir oração. Está tendo campanha, eu vou lá, pastor, porque eu estou precisando. Porque eu sei que aqui está o Deus vivo, o Criador dos céus e da terra. E aqueles homens temeram. A coisa apertou. Oh, aleluia. Então eles começaram a clamar. Agora o Deus vivo, o Deus de Jonas. Disseram: homem, o que a gente faz? E agora, como que a gente acalma essa tempestade? E Jonas, ele era, eu lendo a história dele, pensa num profeta dramático. Pensa num profeta problemático. Talvez muitas vezes como nós. E eles vão clamar. Mas não era mais fácil então o profeta clamar? Se ele conhecia, ele sabia o motivo, ele sabia por que eles estavam passando aquilo. Não era mais fácil ele sabendo o motivo, ele clamar? Mas o texto não vai dizer que ele não clama. Ele apenas disse: essa tempestade aí, culpa minha. Culpa minha. É eu que estou fugindo. E o que a gente faz então? Me lança no mar. Tenta imaginar a cena. No meio do mar. Chuva para tudo quanto é lado e vento. O que ia acontecer com esse homem? Morrer. Morrer. E é assim muitas vezes, querido. Talvez quando a tempestade está alta na tua vida, você começa a pensar que a solução é morrer. Se a culpa é minha, se eu morrer o problema acaba. Quantas pessoas não pensam assim? Quantas pessoas nós vamos pregar a palavra, conversar com a pessoa, ela olha para você com lágrimas nos olhos e diz: eu sei que o que eu estou passando, que a minha família está passando, foi eu que errei. Eu que falhei. A culpa é minha. Talvez a solução é morrer. Mas diga para o teu coração: morrer não é a solução. Repita comigo: morrer não é a solução. Fala com fé: morrer não é a solução. Aleluia. Mas o inimigo pode querer pregar uma brecha nisso daí, querido, e vir falar no teu ouvido que se você morrer, vai acabar o teu problema. Não vai. A tempestade não vai acabar se você morrer. Não vai. Porque às vezes vem as acusações. Tudo que o barco está passando, os marinheiros estão afundando por tua causa. Talvez você que está aqui nessa noite, em algum momento da tua vida, você se sentiu assim. Alguém da sua família batendo aí em você e dizendo: tudo que nós estamos passando é por culpa sua. E Jonas pensa assim também.
Você acha que ele sabia que um peixe ia engolir ele? Só se fosse para matar. Ele entendendo que tudo aquilo que eles estavam vivendo era por culpa deles. Então ele diz: me lança no mar, vamos acabar com isso de vez. Me mata logo aí, vocês vão ver que eu sou o problema. Se eu morrer, o problema acaba. E aqueles homens entram em desespero, porque agora eles estavam clamando Deus vivo. E eu imagino eles: não, a gente pode fazer isso. E eles vão falar com Deus: não, Senhor, não, vamos tentar remar, vamos continuar lutando. E aí o texto do texto: vamos continuar remando, vamos tentar chegar à terra, mas não vamos para essa opção não. Vamos para o texto, olha o que o texto diz. No versículo 12 novamente diz assim: e ele lhes disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Eu sei que por minha causa vos sobreveio este grande tempestade. Entretanto os homens remavam, esforçando-se para alcançar terra, mas não podiam, porque o mar se embravecia cada vez mais contra eles. Eles não queriam tomar uma decisão dessa. Ele não queria maldição sobre a vida deles por matar um homem. E eles tentaram lutar com as suas forças. Não, essa não é a opção. Morrer não é a opção. Morrer não é a solução. Vamos continuar remando. Mas a tempestade era muito forte. Ela aumentava cada vez mais. Então, ali eles decidem jogar Jonas ao mar. E na mesma hora que eles lançam Jonas ao mar, eles vão sacrificar a Deus, eles vão adorar e sacrificar ao Senhor. E naquele instante, o mar se acalma, a tempestade cessa. Sabe o que é lindo dessa história? Jonas não morreu. Deus não deixou. Deus não deixou ele morrer. Deus manda um grande peixe, e ele vai pegar ele. E a palavra do Senhor diz assim, que ele vai ficar 3 dias no ventre de um peixe. Sabe o que a ciência diz sobre isso? Doideira, fanatismo, fé maluca. Quem vai ficar 3 dias dentro da barriga de um peixe? É a mesma ciência que não vai entender que Deus vai usar um corvo para levar pão e carne para o seu profeta. É o mesmo Deus que vai falar com a jumenta lá no caminho, e não vai deixar o profeta amaldiçoar o povo escolhido de Deus. É o mesmo Deus que não vai deixar de pagar os seus impostos, porque vai fazer dinheiro brotar da boca de um peixe. São situações impossíveis que a ciência não pode provar e nem entender. Nem a gente vai entender. Nem precisa entender, querido. Você só precisa crer. Só crer. Eu olho aqui, eu só creio. Aleluia. Glória a Deus. Para Deus a morte não é solução. Para Deus a morte não resolve problema de família nenhuma. Ela só complica mais. Oh, glória. Você está entendendo, querido? Oh, aleluia. Deus abençoe. Glória a Deus. E o peixe vai pegar ele. E agora ele vai orar. No barco ele não clamou, ele sabia. Ele sabia que o problema era com ele. Ele poderia ter clamado do barco. Mas tem pessoa que ela só vai clamar quando está no fundo do poço. Quando está lá embaixo. Quando está na beira da morte. Quando não tem mesmo solução para lado nenhum. E ali dentro do peixe, a Bíblia diz que ele vai clamar. O versículo 3 diz assim, em sua oração no capítulo 2. No capítulo 2 aqui é a oração de Jonas. E ele vai dizer: tu me lançaste no profundo, no coração dos mares.
Muitas vezes a gente é assim também. Se você pegar um versículo, fecha o olho, Deus fala comigo, põe a mão. Nada contra, é até bonitinho fazer isso. Também faço. Mas você tem que ler o contexto. Você tem que ler o texto para você entender. Porque se você pega o versículo isolado, diz assim: tu me lançaste no profundo, no coração dos mares. Dá a impressão que a culpa é de Deus. Ele está dizendo para Deus: tu me lançaste. Às vezes a gente é assim também. Está passando por uma prova, Deus está fazendo isso comigo. Eu não sei por que eu estou passando essa provação. Eu não sei o que eu fiz. Por que Deus? Por que Deus? Por que o Senhor está fazendo isso comigo? Mas na verdade aquilo que ele estava passando é por conta da sua desobediência. Só que se você ler o versículo isolado, você vai falar: tadinho de Jonas. Deus lançou ele lá no fundo do mar. Tadinho dele. Mas é ali que ele vai clamar. É ali que ele precisa chegar para poder clamar ao Senhor. Tem pessoa que precisa chegar no fundo do poço para entender que Deus tem coisa grande na vida dela. E sabe uma coisa muito séria, queridos? Eu vou correr aqui com o tempo, porque é muita coisa linda neste capítulo. Mas eu preciso te ensinar isso. Ali ele vai clamar. E Deus vai ouvir ele no ventre do peixe. Deixa eu te falar uma coisa muito séria. Às vezes Deus permite eu e você chegar em situações na nossa vida para que nós possamos clamar ao Senhor. E quando alguém tenta ajudar, na verdade está tentando atrapalhar o agir de Deus. Sabia disso? Às vezes tem certas pessoas que estão passando, ela vai continuar passando, porque nem eu nem você consegue acalmar a tempestade. É só Deus. Se ela mesmo não abrir a boca dela e clamar, ela vai continuar com a sua tempestade aumentando. Eu só vou tentar atrapalhar. Porque ninguém pode intervir quando Deus está agindo. Aleluia. Glória a Deus. Capítulo 3, versículo 1 diz assim: veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te dou. Agora ele foi. E aí o que o versículo diz? Uma segunda chance. Olha que Deus tremendo. Veio de novo a oportunidade. Passou por tudo aquilo, aprendeu a lição, veio a oportunidade agora. Segunda chance. Vou te dar uma segunda chance. Vai lá, prega para aquelas pessoas, elas precisam ouvir. Elas precisam me conhecer. Se Deus é tremendo, querido, Ele é tão misericordioso que Ele tem uma segunda chance para mim e para você. E se precisar da terceira, se precisar da quarta, se precisar da quinta, se precisar da sexta, não importa quantas vezes você errar, Deus, se você abrir o seu coração e clamar pela misericórdia deste Deus, Ele vai te dar uma nova chance. Aleluia. Oh, aleluia, esse Deus é maravilhoso. Mas esse hominho aqui é fogo, rapaz. Esse Jonas é fogo. E a palavra do Senhor diz que ele vai pregar a palavra. E pela surpresa dele, o povo se converte. Pela surpresa do profeta, o povo aceita a palavra de Deus e se converte. Ele fica chocado. Sabe por que se converte? Porque se você der lugar, você abrir a boca, a palavra do Senhor diz assim que não é você que fala, é Deus que fala na sua boca. Se Deus tem um plano para a sua família, não importa se é drogado, se é bêbado, se é idólatra, se está cheio de prostituição, não importa. Se Deus tem um plano para a tua vida e para a tua família, você pode ter certeza, você vai abrir a boca e é Ele que vai falar. E quando Ele fala, o povo se converte. O profeta ficou chocado, porque ele achou que não ia se converter. E então ele vai falar com Deus, bravo, porque era um povo mau, e o povo se converteu.
E ele era tão sistemático que ele perde a morte, por não suportar que o povo se converte. Por incrível que pareça, queridos, tem muita gente assim, pastor, que pensa isso. Não vou pregar para fulano, porque eu não quero que ele se converta. Tem que pagar. Tem gente assim. Não quero que Deus abençoe. Fez coisa errada? Vai ter que pagar. Olha Jonas aqui. O povo era inimigo. O povo matava. O povo era cheio das suas idolatrias. E ele ficou chateado porque ele entendia que a misericórdia de Deus salvava aquele povo. E ele ficou tão chateado que ele pede a morte. Olha que coisa, queridos. Não é diferente de muitas vezes de mim e de você, não. Vamos ler rapidinho o texto aqui, diz assim. Novamente veio a palavra do Senhor a segunda vez a Jonas, no capítulo 3, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te dou. Levantou Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma grande cidade de 3 dias de jornada. No primeiro dia, Jonas começou a percorrer a cidade e clamava: daqui a 40 dias será destruída. O povo entendeu, ouviu a palavra e se converteu. Versículo 5 diz assim: e os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum, investiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Olha que coisa linda, queridos. Capítulo 4. A ira de Jonas diz aqui: mas desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor: Senhor, não foi isto que eu disse, estando ainda lá na minha terra? Por quê? Por isso é que me apressei em olha a desculpa dele. Por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia. Queridos, eu não escrevi isso, está escrito aqui. Impressionante, está escrito. Versículo 2, novamente. E orou ao Senhor: Senhor, não foi isto que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso é que me apresentei a fugir para Tarsis. Eu sabia que és Deus clemente e misericordioso, tardio em irar-se e grande em amor, e que te arrependes do mal. Agora, Senhor, tira a minha vida, porque é melhor eu morrer do que viver. Olha que coisa. O homem ficou tão chateado, prefere morrer do que ver o povo salvo. Prefere morrer do que ver o Senhor agindo com misericórdia com aquelas pessoas. Oh, aleluia. Glória a Deus. E aí o Senhor vai falar com ele, querido. A palavra do texto diz assim, que o Senhor ele vai sair para fora da cidade, chateado. E ali ele vai estar, e o Senhor vai nascer um pé de abóbora. Aboboreira. Eu ensaiei para falar essa palavra, porque eu tenho dificuldade. Aboboreira. Nasce uma aboboreira. E no outro dia Deus manda uma praga, ela seca. Ele fica chateado, pede a morte de novo. O homem que achava que morte resolvia tudo. Morte era uma válvula de escape para tudo. Ele pede a morte. E o Senhor vai falar com ele. Aleluia. Versículo 8. Aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmo oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, de sorte que ele desfalecia, pela que com toda a sua alma desejou morrer, e disse: melhor me é morrer do que viver. Então disse Então disse Deus a Jonas: é caso razoável esta tua ira por causa da aboboreira? Disse ele: é justo que me enfade a ponto de desejar a morte? 10. Disse o Senhor: tiveste compaixão da aboboreira, que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer. Numa noite ela nasceu, e numa noite pereceu. E em Nínive, último versículo 11. E em Nínive
há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda. Também muito gado. Não hei de eu ter compaixão desta grande cidade? Nós estamos encerrando. Olha o que o texto vai dizer. Ele perde a morte por uma coisa banal, por um pé de abóbora, para não enroscar aqui. Simples, coisas que não têm valor, que hoje existe, amanhã não existe mais. Coisas que a traça leva, ladrão leva, a traça corrói, por simples coisas que não têm valor. Às vezes a gente se entristece por coisas que não têm valor, e a gente faz um drama por coisas que hoje existem, amanhã não existe mais, que partindo dessa terra ninguém leva nada. E às vezes por coisas simples já quer desistir, quer morrer. E o capítulo, o texto do livro vai encerrar com um ponto de interrogação. Não hei eu de ter compaixão desta grande cidade? O livro termina. Jonas não responde, porque a resposta é minha e sua. Tá que Deus não vai ter compaixão da tua família? Você está preocupado com coisas banais, família se perdendo, e às vezes você acha que tem que largar assim, que não tem mais jeito, que esse casamento já foi, que esse menino, essa menina não se salva mais. Às vezes você está preocupado com tantas coisas banais, e Ele está dizendo: não vou ter eu compaixão de uma cidade com mais de 120 mil? Está dizendo para mim e para você nessa noite, com ponto de interrogação: será que eu não vou ter compaixão de Jaú? Uma cidade com um pouco mais de 120 mil. Você está preocupado com tantas coisas banais, e o que eu tenho para você para salvar essa cidade? Essa cidade eu quero salvar. Um pouco mais de 120 mil. Então retome onde caiu. Veja por que você está fugindo. Peça a Deus, não sou eu que vou dizer. Em seu quarto, em suas orações: Senhor, da onde está vindo essa tempestade? Onde eu errei, onde eu estou falhando? O Senhor é meu amigo. Oh, aleluia. Na madrugada de sábado eu estava aqui orando, o Espírito Santo falou no meu coração, e eu achei isso tão lindo. O amigo fala a verdade. E eu falei: Espírito Santo, o Senhor é meu amigo. O amigo ajuda o outro. Se o Senhor é meu amigo, mostra para mim o que eu devo fazer para chegar diante do teu altar. O que eu faço para cumprir? O que eu faço? Me ajuda, porque o amigo fala, amigo de verdade fala, ainda que doa, ele fala. E Ele vai falar com você, querido. Vamos se colocar de pé em nome de Jesus. Oh, glória. Só Deus sabe como você chegou aqui nessa noite. De tudo o que você ouviu, eu peço ao Espírito Santo que crava no teu coração uma frase: a morte não é solução para resolver problema. Não deixe que o inimigo tire proveito disso na tua vida. Dizer para o seu coração que se você partir, a tua família melhora, a tempestade acalma. Não vai. É mentira do diabo. Vai piorar. É você que precisa tomar uma decisão. Dobrar o joelho diante do amigo Espírito Santo e dizer: Senhor, onde eu falhei? O que eu deixei para trás que eu não estou conseguindo enxergar? Me ajuda a retomar o meu chamado. Me ajuda a retomar. Se algum momento eu pensei em desistir da minha família, o Senhor não desistiu de Nínive, daquele povo, daquela cidade. Se em algum momento eu desisti, eu quero retomar agora. E o Senhor diz que o Senhor deu uma segunda chance a Jonas. Me dá uma segunda chance.
Ou é terceira, ou é quarta, ou é quinta, ou é a 10ª. Eu não sei, Senhor, qual é a chance já que eu estou. Só me dá mais uma. Só me dá mais uma para salvar a minha família, para salvar as pessoas do meu trabalho. Oh, curva a sua cabeça, querido Deus.